Olá, tudo bem? Nessa questão, nós temos que achar o resistor equivalente desse circuito aqui. Perceba que, não importa o quanto você tente, pelos artifícios do ensino médio, você não consegue, achar o resistor equivalente. Não tem como achar, porque você não consegue determinar quem está em série, quem está em paralelo, porque os pontos acabam se confundindo muito. Então, por um método assim, de você querer somar ou aplicar na resistência em paralelo, não dá para fazer, tá? O único método de resolução que abrange a resolução desse tipo de circuito aqui é o método delta estrela, né? É interessante a gente lembrar que quando a gente tem a disposição de resistores assim, que eu até reorganizei aqui juntando todos os pontos D, porque como aqui em cima é o mesmo fio, é o mesmo ponto de potencial, né? Então eu reorganizei aqui juntando todo mundo em um ponto só, para a gente conseguir traçar aqui um desenho mais bonitinho. Você pode ver que formaria algo, semelhante a uma ponte de Wheatstone. Então, sempre que você tem assim, tenta conferir antes, que é o mais provável que vai aparecer no vestibular. Daí você multiplica aqui, os opostos, 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 4 é 20. Então, eles não são iguais, isso significa que não é uma ponte de Wheatstone. Mas se eles fossem iguais, então seria uma ponte e não passaria corrente aqui por esse resistor central e você poderia fazer simplesmente esses dois associados em paralelo, esses dois em paralelo e depois junta o resultado em série. Mas não é uma ponte de Wheatstone, então a gente tem que usar o método delta estrela. Por que delta estrela? Porque a gente pega um triângulozinho de resistores, que é o delta é tipo o D, na língua grega, mas é tipo triângulo, e a gente transforma no método estrela, que é as pontinhas. Então é basicamente assim, ó. A gente vai lá no circuito, pega um triângulozinho de 3 aqui, 3 resistores. Eu peguei o ADC. Daí a gente vem aqui e faz, ó, a gente vai transformar, tá? A gente pega o resistor que tá saindo aqui do ponto A, indo pro ponto central que tem todos os outros resistores, coloca ele assim, tá? Coloca ele em série, assim, sozinho. E daí os outros dois resistores, que você tem aqui, você coloca eles em paralelo assim, tá? Daí, no caso, o 6 está meio que mais para cima, Se a gente olha por esse panorama, o 6 está mais para cima. Daí, o 6 vem para cá e o 5 vem para cá. E faz até sentido, Porque se esse aqui vai vir para cá, então, a gente coloca os dois aqui. E depois, desses prolongamentos aqui, o 6 vai engatar no 4 e o 5 vai engatar no 2, tá? Que daí vai formar essa configuração aqui. Como que a gente faz para determinar os resistores que a gente vai botar aqui? A gente faz assim, ó. Pega do ponto de origem desse resistor, por exemplo, o 3. O ponto de origem dele é o A, que é o ponto de onde está vindo a corrente. Então, o ponto de origem, você vai pegar o que vem para o resistor e o que vai para o outro lado. No caso aqui, eu vou pegar o 3 e o 5. Multiplica o 3 e o 5. Embaixo, soma todos. Então, fica 3 vezes 5, 15. 3 mais 6 mais 5, 14. Então, esse resistor aqui é 15 sobre 14 ohms. Aí, agora, ó, a corrente vem para cá, Daí, a gente segue o caminho aqui do triângulo. Esse aqui, ó, esse ponto aqui vai dar origem aqui a esse e a esse. Esse aqui a gente determina o ponto 6 aqui. Então, eu vou lá e faço a multiplicação. 3 vezes 6, dividido pela soma. Então, fica 18 dividido para 14. Aí, agora, para o último, a gente pega desse ponto aqui, que vai dar origem para os dois, e dá aqui para o resistor 3, que é o 5. Então, fica 6 vezes 5 dividido pela soma é igual a 30 sobre 14. Como que eu sei a disposição desses vetores, tudo certinho, Vetores não, resistores. Primeiro, você tem que escolher um para ser esse aqui, No caso, daí você escolhe o que está vindo para cá, ó, tá? Então, você vem, pega o aqui de cima e coloca ele aqui. Aí, os outros dois você segue a ordem. Esse aqui é como se ele estivesse mais para cima, Então, você coloca ele aqui em cima e esse aqui coloca aqui embaixo. E vai seguindo o caminho do triângulo. O ponto inicial é o que define esse aqui, faz esse vezes esse.
Aí esse ponto é o que define esse aqui, faz esse vezes esse. E esse ponto é o que define esse, né? Então faz esse vezes esse. Daí divide tudo pela soma. Agora que a gente já achou o valor desses resistores, a gente vem aqui e faz assim, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, essa partezinha aqui, é o que tava aqui. Daí eu juntei o 6 com o 4 e o 5 com o 2. Tá? Por quê? Porque o 6 tá vindo aqui, os dois estão meio que pra cima, né? E o 5 e o 2 estão pra baixo, então junto os dois. Aí fica assim, ó. 15 sobre 14, daqui. 18 sobre 14, desse aqui. E 30 sobre 14, desse aqui, né? Junta com o 4 e com o 2. Faz aqui em série normal agora. Agora é um circuito em série que você consegue resolver normal. Aqui fica 74 sobre 14 e aqui fica 48 sobre 14. E aqui continua 15 sobre 14. Vem aqui e faz a resistência equivalente, né? Multiplica em cima, divide pela soma. Isso aqui eu fui fazendo, né, a multiplicação e a soma de fração. Aí aqui faz a divisão de frações. O 14 acaba cortando com o 14, simplifica os números em cima e embaixo por 2. Você vai ter 37 vezes 24 dividido para 7 vezes 61, que dá 888 dividido para 427. Isso aqui é o resultado dessa associação em paralelo. Daí você soma com 15 sobre 14, faz a soma vetorial aqui, vetorial não, de resistores. Resistência equivalente, 15 sobre 14 mais 888 dividido para 427. Isso aí vai dar pra gente 2.691 dividido para 854, tá bem? E com isso, a gente tem aproximadamente 3,15 ohms. Você vê que ele é um circuito assim que ele não vai cair num vestibular, tá? Um vestibular não vai abordar um circuito dessa forma, tá? Te digo assim com clareza porque é um circuito com valores muito ruins de trabalhar. Imagina você ter que fazer essas contas à mão na hora da prova, tá? Não rola. E também esse método de resolução ele não é conhecido no ensino médio, a gente não aborda ele no ensino do vestibular, né? Porque a grade curricular do vestibular é o ensino médio, então tudo que o vestibular usa, teoricamente, tem que ser ensinado no ensino médio. E esse método não está previsto lá nos ensinos, então, como esse é o único método para resolver esse sistema, não vai dar, tá? Mas daí você faz essa transformação aqui com os valores e consegue calcular certinho.